Olá! Certamente a educação do século XXI exige muitas mudanças. Mudanças conceituais, mudanças de pensamentos e mudanças de atitudes. Porque o aluno de hoje tem perfil diferente do aluno do século passado, evidentemente. As novas tecnologias, as mudanças muito rápidas no mundo como um todo também chegaram na educação. E a abordagem em relação ao diálogo, à construção do conhecimento, como isso acontece na prática, também deve ser repensada e deve-se buscar novos caminhos para essa construção, para que ela se torne efetiva e atinja os objetivos propostos. E como professor pedagogo, eu quero aqui abordar dois aspectos dessa nova exigência, dessa nova demanda na educação do século XXI. O primeiro aspecto que eu quero abordar é o aspecto da observação da sala de aula pelo professor pedagogo. Já há muito tempo se construiu uma ideia equivocada a respeito do papel do pedagogo na unidade escolar. Muitos professores desenvolveram aquele conceito de que o pedagogo está trabalhando contra a ação do professor, está trabalhando contra o professor. Isso não é verdade. O pedagogo deve ser o parceiro, aquele que dá apoio, aquele que está junto, aquele que está do lado, aquele que está colaborando, contribuindo com o professor para que sua aula seja cada vez mais eficiente e eficaz. Mas para que isso aconteça, é necessário que o pedagogo construa junto ao professor uma relação de confiança, uma relação de parceria, onde o professor não vai olhar o pedagogo como alguém que vai observar a sua aula com o objetivo de criticar destrutivamente as suas ações. É preciso entender que, segundo Pedro Demo, não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Algumas têm o objetivo de destruir ideias e outras, infelizmente, têm o objetivo de destruir pessoas. O papel do pedagogo pode até ser, sim, de criticar e não somente de elogiar. Elogiar quando necessário, mas criticar para destruir ideias e não pessoas. Ou seja, cada vez que o pedagogo fizer uma crítica sobre algo observado na sala de aula, ele tem que, com cuidado, com jeito, com tato e com ética, apontar caminhos para a mudança. Senão a crítica fica inócua, fica totalmente sem sentido. Quando se constrói essa relação de confiança entre pedagogo e professor, fica muito mais fácil o trabalho para ambas as partes. O professor não vai se sentir acuado, constrangido, quando o pedagogo entrar em sala para observar a sua aula, e o pedagogo, por sua vez, vai se sentir mais à vontade, sabendo que, com antecedência, ele construiu essa relação de confiança junto a esse professor. Aí o trabalho fica profícuo, produtivo, eficiente e eficaz para ambas as partes. E quem ganha com isso é o aluno. Ele fica muito melhor preparado para enfrentar os desafios da educação e da vida no século XXI. O outro aspecto que eu quero abordar é sobre a aprendizagem significativa e as metodologias ativas. A aprendizagem significativa são todas as aprendizagens que fazem sentido para a prática cotidiana do aluno. Ou seja, o aluno precisa fazer as relações entre aquilo que ele está aprendendo em sala de aula e a sua vida cotidiana. Como que ele pode colocar em prática aquele aprendizado teórico no seu dia a dia? Em relação às metodologias ativas, como eu disse no início desse vídeo, o nosso aluno tem um perfil totalmente diferente do perfil do aluno do século passado. Nós vivemos na era da tecnologia. O aluno, portanto, ele precisa ser participante ativo das aulas que acontecem na sua sala. O que significa participar ativamente? Significa que o aluno é protagonista
já acabou, já está ultrapassada aquela mentalidade de educação onde o professor é a autoridade maior em sala de aula, a autoridade máxima e a sua palavra não pode ser contestada. Hoje, a concepção de educação também é construída em parceria, professor e aluno. E muitas vezes o professor é o facilitador desse processo, onde ele vai abrir caminhos para que o aluno construa, em parceria com seus colegas, o conhecimento. Ser protagonista significa também participar de um processo democrático que deve estar presente sempre em sala de aula. E é interessante notar que quando o professor estabelece essa relação com o aluno, onde coloca o aluno como sujeito participante desse processo de construção do conhecimento, o aluno, por sua vez, se sente valorizado e tem muito mais prazer no aprendizado. Essas são as metodologias ativas. Tornar o aluno um sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. Para isso, o professor, evidentemente, precisa dominar as técnicas, dominar o conteúdo da sua disciplina e dominar também os recursos didáticos e a metodologia que ele aplica. Quando eu me refiro a recursos didáticos, também estou me referindo aos recursos tecnológicos. Não dá mais para conceber uma sociedade destituída da tecnologia. Portanto, nós precisamos imergir definitivamente nesse mundo da tecnologia para que nós saibamos também como falar de uma maneira mais próxima à linguagem do aluno. Afinal de contas, nossos alunos já nascem tecnológicos. E a gente precisa se adequar aos meios que hoje nós temos em mãos para fazer com que a educação atinja os seus objetivos e preparem cidadãos realmente construtores de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo e espero que possamos juntos construir essa nova mentalidade de educação.